Boa tarde, meus queridos. 12h49. Para começar a nossa live dessa segunda-feira, 8 de março. Alguns perguntaram o porquê, perguntaram de novo, né? O porquê da live ser 12h49. Por várias razões, tem dado bastante certo indicar para vocês esses horários quadrados, justamente por vocês acharem engraçados, acaba que vocês decoram, não é verdade? E aí não perdem o horário. Se eu dissesse que era 12h30, 1 hora, bom, quantas coisas são em horários redondos, não é verdade? São horários comuns. Mas a gente pensou em 12h49 em referência ao meu lema sacerdotal, que está em Lucas 12:49. Eu vim lançar fogo sobre a terra. Esse é o meu lema. Está escrito no meu cálice, está escrito na minha pala, está escrito no Mano Tergio que amarrou minha mão, né, quando foi ungida. Então, por essa razão. E outras pessoas pediram um pouco mais do que uma vez na semana. Vamos devagar. Vamos primeiro uma vez por semana, nos encontrando. Até porque, por uma questão de agenda e de correrias, nem sempre é fácil fazer a live. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cascavel, no Paraná. Vim ministrar um curso, né, umas formações. Acabou que algumas não foram possíveis por conta da pandemia, mas já era uma viagem prevista havia um tempo, a passagem já estava adquirida, então achei por bem vir e foi um tempo maravilhoso, né, de bastante comunhão aqui com irmãos muito queridos. Eu queria falar hoje sobre um assunto, não é? Se eu disser para vocês que eu preparo com antecedência o que eu vou dizer nesses 10, 15 minutinhos aqui da segunda-feira, é mentira, eu não preparo. Eu vou conversar com vocês sobre aquilo que o Espírito Santo me inspirar. Mas o assunto de hoje já está no meu coração desde a live da semana passada. Por quê? Porque na semana passada eu conversei com vocês sobre uma forma de nós conhecermos a Deus, não é assim? O conhecimento de Deus. E depois eu abri ali uma caixinha para que os irmãos, as irmãs mandassem dúvidas, perguntas, colocações que quisessem fazer sobre o tema. E uma caixinha que me foi enviada me chamou muito a atenção. Ela me instigou a retornar a esse assunto no dia de hoje. Talvez a pessoa que enviou esteja assistindo hoje também, mas saiba que eu não lembro quem é, não sei quem é. Não lembro se homem ou mulher, tá? Não me recordo. Então, não se preocupe que eu não estou assim dando nenhuma cutucada. Mas a pergunta me serviu de base. A pessoa escreveu assim, mais ou menos, né? Conforme eu me lembro. Padre, quando uma pessoa conhece muito a Deus, né, quanto mais ela conhece, caso aconteça dela cair ou se desviar, fica bem mais difícil ela voltar. Não é verdade? Veja, ela colocou a pergunta de maneira afirmativa, né? É uma pergunta retórica, você afirma uma coisa perguntando. Né? Quando a pessoa conhece muito a Deus, caso ela caia, fica mais difícil ela voltar, não é verdade?
Não, não é verdade. Eu realmente não sei como essa pessoa foi capaz de fazer essa afirmação, porque quanto mais se conhece a Deus, no caso de uma queda, no caso de um desvio, uma fraqueza, um pecado, é exatamente o contrário disso. Exatamente o contrário. Eu fiquei bem perplexo com essa afirmação. Como uma pessoa pode alegar que conhece muito, muito, muito a Deus e o fato de conhecer a Deus faz com que ela tenha muito maior dificuldade de voltar a Deus quando ela comete um pecado? Isso me chamou a atenção para algo que precisa ser dito, meus irmãos. Existem várias formas de idolatria. Você sabe que idolatria nada mais é do que, em primeiro lugar, um comportamento interior de divinizar o que não é Deus. E aí, quando se diviniza algo que não é Deus, se coloca isso que foi divinizado no lugar de Deus. Ou seja, uma coisa que é Deus na vida de uma pessoa é o quê? É algo que ela tenha por absoluto, tenha por soberano, tenha por prioridade. Entenda isso. O que é um Deus na vida de alguém? É aquilo que é soberano na vida dela. É aquilo que ocupa a maior parte dos pensamentos dela. É aquilo que ocupa a maior parte do tempo dela. É aquilo que ocupa a maior parte dos planos dela. Isso é um Deus na vida da pessoa. Ela pode dizer, por exemplo, que o Deus dela é Jesus Cristo. Mas se a vida dela é, por exemplo, o celular, ela vive no celular, ela não respira seu celular, ela não vai a lugar nenhum seu celular, ela não consegue se desprender do celular, olha, só esqueceram de avisar ela, que ela diz que Jesus é o Deus dela, mas o Deus dela é o celular. Ou quando ela diz, não, eu não vivo sem fulano ou sem cicrano. Se ele morrer, eu morro junto. Então, esqueceram de avisar essa pessoa que ela já divinizou aquele ou aquela sem o qual ela diz que não pode viver. Não é? Agora, esse comportamento idolátrico, ele é muito profundo, irmãos. Fala-se pouco, usa-se pouco essa palavra idolatria. É um bom assunto para fazer uma outra live um pouco mais aprimorada. Mas hoje eu quero falar sobre um tipo específico de idolatria. Você sabia que é perfeitamente possível que uma pessoa cometa idolatria travestida de cristianismo? A pessoa que me mandou essa pergunta, aliás, que fez essa afirmação em forma de pergunta, essa pessoa, ela não conhece a Deus. Ela criou um ídolo dentro dela. Porque veja, se na concepção dela, Deus é um Deus que, e o Deus que ela conhece com profundidade, mas é um Deus que não a recebe de volta se ela pecou, não a perdoa, não tem misericórdia, então essa ideia que você tem dentro de você é uma ideia que você criou e você chama essa ideia de Deus. Mas quem é essa ideia? Essa ideia é uma confecção sua, você criou. Aí se enquadra, a definição do Salmo 115, quando diz que o ídolo é obra de mãos humanas, ou seja, o ídolo é tudo aquilo que o ser humano cria. Que Deus é esse? Que a pessoa, ao pecar, por ter pecado, ela alega que é muito, muito, muito difícil voltar. Me desculpa, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo a nós derramado. É exatamente o contrário. É porque eu conheço a Deus, que eu sei que é verdade o que está escrito na Sagrada Escritura, que Ele é lento
lento para se encolerizar, que ele é ágil em ter misericórdia. Não, padre, mas e os mandamentos, e a lei? A pessoa desobedeceu, a pessoa descumpriu a lei, a pessoa pecou. Sim, ela pecou. Sim, ela descumpriu a lei. Sim, Deus é justo. Agora, quando você começa a enxergar uma incompatibilidade entre justiça e misericórdia, então você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus com profundidade compreende de que maneira se ajusta em Deus a justiça e a misericórdia. Se ajustam da seguinte forma: Deus é justo e nos dá a lei para vivermos ela. E por que devemos viver a lei, viver os mandamentos, viver o que está na palavra? Porque Ele precisa da nossa obediência? Não, porque a lei é o nosso bem. Porque quando nós pecamos, nós causamos um mal a nós, não a Ele. Ele é Deus. Qual é a parte que você não entende? Deus é Deus. Você acha que o seu pecado afeta a Deus? Você acha que o seu pecado agride a Deus? Desdiviniza a Deus? Meu querido, Deus é eterno. Deus é imutável, Deus é Deus. Quando nós pecamos, nós causamos um mal a nós. E por que é que a Sagrada Escritura usa o termo ira em relação ao pecado? Por que Deus se irrita com o pecado? Porque Ele se sente ofendido? Não, porque Ele me ama tanto, de tal forma, que quando eu peco, Ele se entristece, Ele se irrita, porque eu estou me destruindo, porque eu estou fazendo mal para alguém que Ele ama. Agora a pergunta é, se eu estou fazendo mal a mim, ao pecar, e Deus se ira porque Ele me ama, ora, se Ele me ama, por que Ele não vai me receber de volta se eu quero sair do pecado? A pessoa que entende o conhecimento de Deus como uma prerrogativa para ficar mais difícil voltar a Ele, ela não conhece o Deus verdadeiro, ela tem uma ideia de Deus, e talvez ela conheça assim muito de lei, muito de legalismo, muito de religião, inclusive. Mas a Deus, não. Não, meu irmão, você não conhece a Deus para você me dizer uma coisa dessa. Que ao conhecer a Deus, quanto mais a gente conhece, mais difícil é voltar para Ele. Não, me desculpe. Talvez seja mais difícil voltar, não para Deus, mas para o ambiente em que nós fazemos experiência com Ele. Eu sei que tem pessoas que se arrependem dos seus pecados, que se desviam, e depois ficam com vergonha de retornar à comunidade, porque ficam sem graça ante o que vão pensar, ante o que vão falar. Mas isso é um sentimento dela. Ela cria uma resistência sobre si para não retornar para junto do rebanho. Mas por parte de Deus, não. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor nos recebe, nos aceita, nos perdoa. Então Ele é justo, mas na mesma medida em que há justiça em Deus, há misericórdia. Justiça, é preciso lembrar da sua justiça para não abusarmos da sua misericórdia. Mas é preciso crer e confiar na sua misericórdia para nós não ficarmos escravos da justiça. Paulo diz isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Nós não somos mais escravos da lei. A lei é uma serva. A lei auxilia. Mas o que nos conduz não é a lei, é o Espírito. Glória a Jesus. É o Espírito. Então, meu irmão ou minha irmã, você que escreveu isso, saiba, você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Eu não sei por quais fontes você aprendeu que Deus é assim, mas eu estou aqui denunciando que essa ideia de Deus que está dentro de você é falsa. Essa ideia é um ídolo. É importante que hoje você quebre esse ídolo e destrone ele, para que o Deus verdadeiro seja conhecido por você e amado.
ao ponto de, apesar de qualquer circunstância, você jamais temer se aproximar dele. Por pior e mais escabroso que seja um pecado que nós tenhamos cometido, a presença de Deus é o nosso lugar. É o nosso lugar. Eu imagino que às vezes nós temos ideias de Deus Pai distorcidas, porque nós pegamos experiências de paternidade vividas nesse mundo e acabamos projetando em Deus. Uma pessoa que não tenha tido um bom pai, uma pessoa que talvez nem pai tenha tido, ou uma pessoa que tenha tido um pai muito ríspido, rigoroso, agressivo, ou às vezes um pai ausente, omisso. Meu irmão, Deus é pai, mas o teu pai não era Deus e não é Deus. A paternidade de Deus, ela não se iguala, ela não se compara à paternidade de nenhum pai nessa terra. Os nossos pais, por melhores que sejam e tentem ser, jamais serão reflexo perfeito da paternidade de Deus. Eu escrevi um livro sobre isso, um livreto pequenininho, junto com um irmão muito querido meu, Pedro Arruda, e o título do livreto é A Paternidade de Deus. Eu vou requerer esse livreto novamente na editora, porque tinha esgotado um tempo, e depois nós vamos ver aqui um meio de passar para vocês. Ali eu falo justamente sobre conhecer a paternidade de Deus e que esse conhecimento seja desvinculado das associações indevidas. Não, meu irmão, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais perto dele nós queremos ficar. Se estamos em estado de graça, ficamos nele alegres. E até se estivermos em pecado, ficamos aos pés dele chorando, implorando misericórdia. Mas seja de pé alegres ou prostrados, humilhados aos pés dele, estar longe dele é algo fora de cogitação. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te conduza para conhecê-lo cada vez mais. Amém.